Bom dia, sejam bem-vindos para acompanhar a apresentação desse vídeo. Meu nome é Fabiola Nayane, sou estudante do IFCE Campus Acaraú e esse vídeo seminário faz parte da disciplina de Introdução ao Estudo do Meio Ambiente, que tem como tema o novo Código Florestal. O atual Código Florestal cria normas para a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa. Está regulamentado pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Proteção da vegetação, área de preservação permanente APP, área de reserva legal RL, exploração florestal, matéria-prima florestal, produtos florestais e também incêndios florestais. Todos os imóveis devem ter um cadastro ambiental rural, o chamado CAR, com 2 pontos importantes na lei. Área de preservação permanente, área de reserva legal. As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetações nativas, cuja função é preservar os recursos hídricos, o solo, a paisagem e a biodiversidade. As faixas mínimas e obrigatórias de recomposição de APP variam de acordo com o tamanho da propriedade e áreas de nascentes. A faixa mínima é de 15 metros. As RLs referem às áreas mínimas de preservação que não devem ser desmatadas dentro da propriedade privada. A proporção que deve ser mantida como reserva legal varia de acordo com a delimitação de 2 regiões definidas no Código Florestal na Amazônia Legal, que engloba Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Pará e parte oeste do Maranhão. A área de reserva legal será de 80% em florestas, 35% em cerrado e 20% em campos gerais. Em demais estados brasileiros, incluindo parte leste do Maranhão, a área de reserva legal será de 20% da propriedade, salvo em áreas de uso restrito. O CAR é um instrumento que auxilia no processo de regularização ambiental. Levanta as informações georreferenciadas do imóvel, contribui para realizar o diagnóstico ambiental, o planejamento do imóvel rural, a recuperação de áreas degradadas, a formação de corredores ecológicos, a conservação dos recursos naturais e a melhora na qualidade ambiental. Atualmente, existe o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que integra o CAR de todos os estados brasileiros. Para fazer o cadastro do imóvel, é necessário procurar o órgão competente, estadual ou municipal. Essas informações foram obtidas através da Embrapa. Então, pessoal, apresentarei os tópicos que serão abordados no decorrer desse seminário, que são eles: linha do tempo do novo Código Florestal Brasileiro, conceitos base para entender o novo Código Florestal, as principais mudanças no novo Código Florestal, regulamentação do novo Código Florestal, os novos mecanismos da Lei CAR e PRA, principais implicações das mudanças para o setor sucroenergético, orientações práticas para cumprimento do novo Código Florestal, pontos negativos e positivos também no novo Código Florestal, e também, pessoal, atualidades em notícia e muito mais. Então, vamos começar? Linha do tempo do Código Florestal Brasileiro. 2009, foi criada uma comissão especial para reformar o Código Florestal a partir de 11 projetos de lei. Em 2010, o deputado Aldo Rebelo apresenta sua proposta, que é aprovada na Comissão Mista do Congresso,
modificando substancialmente o texto do Código Florestal. Já em 2012, foi promulgada a Lei 12.651, que institui o novo Código Florestal. Instituído o Decreto 7.830, que regulamenta o Sistema de Cadastro Ambiental Rural e estabelece normas gerais para o Programa de Regularização Ambiental. É decretada a Lei também 12.727, que altera o novo Código Florestal, incluindo novas definições e fazendo pequenas alterações nas definições anteriores. Citarei alguns conceitos básicos para entender o novo Código Florestal, como, por exemplo, o imóvel rural, que é uma área formada de uma ou mais matrículas de terras contínuas do mesmo detentor, destinada à produção agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. O termo áreas contínuas significa áreas confrontantes do mesmo detentor, que são consideradas um único imóvel. Mesmo que seja formado por mais de uma matrícula, ou que haja interrupções físicas como estradas, curso d'água e etc., desde que o tipo de exploração seja o mesmo. E também tenho como exemplo o módulo fiscal, que é a unidade de medida agrária utilizada no Brasil, expressa em hectares, fixada para cada município, considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município, renda média obtida com esta exploração predominante, outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada. Conceito de propriedade familiar, ou seja, o módulo fiscal corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural, para que sua exploração seja economicamente viável. Então, pessoal, citarei as principais mudanças no novo Código Florestal. E faço a seguinte pergunta: quais são as categorias de APP? Todas as categorias de APP do Código Florestal antigo continuam na nova versão, mas com algumas alterações conceituais. Além disso, os manguezais foram incluídos como uma categoria de APP, que sendo a primeira as faixas marginais de qualquer curso d'água naturais, e em seguida as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais. Tenho também as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, as áreas no entorno das nascentes e olhos d'água intermitentes, as encostas com declividade superior a 45 graus e também as restingas. Tenho na sequência os manguezais, que também foi incluído no novo Código Florestal, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, no topo de morros, montanhas, montes e serras, também as áreas em altitude superior a 1.800 metros e, finalizando, a faixa marginal e veredas. Vale destacar uma mudança na categoria de APP de curso d'água, que, conforme o novo Código Florestal, determina que a metragem desta APP seja definida a partir da borda da calha do rio, ou seja, a partir do leito regular do rio, enquanto no Código Florestal antigo era medido a partir da área úmida na época mais cheia do curso d'água. Em outras palavras, a metragem continua a mesma, mas o ponto de partida para a sua medição mudou. Então, pessoal, citarei algumas regras de aplicação da legislação sobre a APP. Assim como determinava o Código Florestal antigo, a vegetação localizada em APP deve ser mantida pelo proprietário, possuidor ou ocupante da área. E no caso que já tenha ocorrido o desmatamento da vegetação original, o proprietário, possuidor ou ocupante é obrigado a recompor a vegetação, com exceção dos usos autorizados. Então, pessoal, eu faço a seguinte pergunta: o que pode na APP? A continuidade de atividades agrocivil-pastoris, incluindo pouso, neste caso com a presença de área consolidada.
Mas o que é essa área consolidada? É a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris, admitida neste último caso a adoção do regime de pouso. Então, especificarei a obrigatoriedade da recomposição. Para os imóveis rurais que possuem áreas consolidadas em APP ao longo de cursos d'águas naturais. Como demonstrado nessa tabela, sendo assim, o tamanho da propriedade em até um módulo fiscal, com a largura do rio até 10 metros, o percentual máximo da propriedade a ser recomposta é 10%, e assim sucessivamente. Já para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APP no entorno de lagos e lagoas naturais, será obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de tamanho até um módulo fiscal e a extensão do lago maior que 1 metro quadrado, a faixa marginal a recompor é 5 metros, e assim se segue a sequência. Como pode ser observado na tabela, nas áreas rurais consolidadas em veredas, é obrigatório a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado de largura mínima de 2 módulos fiscais. A faixa marginal a recompor é de 30 metros, chegando a ser recomposta de no máximo 10% da propriedade em APP. As áreas de APP que contam com uso consolidado, conforme dito anteriormente, deverão recompor as faixas mínimas de acordo com o tamanho do imóvel rural e não o restante da área de APP. Ainda que o novo Código Florestal aceite o uso consolidado em APP, isto não significa que a área consolidada deixa de ser APP. Por isso é exigido que sejam adotadas boas práticas com relação ao solo e à água. Então, pessoal, observe no próximo slide o infográfico sobre as faixas obrigatórias de recomposição em caso de uso consolidado. Para pequenas propriedades rurais, o novo Código Florestal permite o plantio de culturas temporárias e sazonais, de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta durante o período de vazante de rios e lagos. Para imóveis com até 15 módulos fiscais, é permitida a prática da aquicultura e a existência da infraestrutura associada à APP, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo, esteja de acordo com planos de bacia ou de gestão dos recursos hídricos, seja realizado o licenciamento ambiental, o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, CAR, tais usos não impliquem nova suspensão de vegetação nativa. Para calcular o número de módulos fiscais de sua propriedade, utilize a seguinte forma. Módulos fiscais da propriedade é igual ao tamanho da propriedade dividido pelo módulo fiscal do município. O tamanho da propriedade, para o cálculo do número de módulos fiscais da propriedade, deve-se considerar o tamanho em hectares da área contígua total da propriedade, independentemente do número de matrículas. Já no módulo fiscal do município, verifique o tamanho do módulo fiscal do município em que está localizado o imóvel rural. Então, pessoal, desta forma apresento a seguir os métodos considerados pelo novo Código Florestal para a recomposição destas áreas. O primeiro, condução de regeneração natural de espécies nativas, em todas, plantio de espécies nativas, também em todas, plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas, todas. E, por fim, plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, pequena propriedade ou posse rural familiar. Mas atenção, pessoal, o novo Código Florestal não aceita o simples abandono da área de APP, conforme o Código Florestal antigo aceitava.
Mesmo nos casos de uso consolidado, há exigência de uma faixa mínima de recomposição. Ainda é preciso esclarecer que o abandono da área a ser recuperada tampouco é sinônimo de sucesso nos processos de regeneração natural. Então, pessoal, como podemos observar na tabela abaixo, para imóveis localizados na Amazônia Legal, o percentual da reserva legal será definido de acordo com o tipo de vegetação da região em que a propriedade se situa. Para as demais áreas do país, o percentual será de 20%, independente da vegetação nativa. No novo meio de formalização da RL, após a inscrição no CAR, não será permitida a alteração da destinação da RL nos casos de mudança de proprietário ou de desmembramento da terra. A inscrição da área de RL no CAR é de suma importância para o proprietário rural, uma vez que, através desta inscrição, o proprietário ou possuidor ficará isento de sanções administrativas em função da falta da RL. Uma grande mudança da lei é que passa a ser aceita a contabilização das áreas de APP na definição das áreas de RL. Contudo, para que este cálculo seja admitido, deve-se cumprir com os seguintes critérios. Não implique na conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, que a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, que o imóvel tenha sido inserido no CAR. E atenção, pessoal, apenas poderão entrar na conta as áreas de APP conservadas ou em recuperação. Áreas abandonadas sem evidências de regeneração natural não poderão ser contabilizadas como RL. As propriedades que apresentarem áreas de vegetação nativa em percentuais superiores ao exigido pela lei poderão criar cotas de reserva ambiental ou área de servidão ambiental. Para ficar claro o seu significado, a cota de reserva ambiental significa a área que excede o exigido pela lei, averbada em cartório como cota de reserva ambiental. E a área de servidão ambiental significa a área que excede o exigido pela lei, averbada em cartório como área de servidão ambiental. Caso o proprietário de imóvel rural não tenha área de vegetação nativa suficiente dentro da propriedade para alocar a sua RL, poderá ainda regularizar sua situação, adotando a seguinte alternativa, como, por exemplo, recompor a reserva legal dentro da propriedade. Tendo como alternativa a recomposição, possibilidades plantio intercalado de espécies nativas ou plantio de espécies nativas junto a espécies exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal, e também as condições, atender critérios estipulados pelo órgão competente a ser concluído em até 20 anos. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional e a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Se faltar vegetação nativa, é necessário permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal. Tendo como alternativa permitir regeneração natural, como possibilidades interromper as atividades na área a fim de permitir a regeneração, e também as condições, atender critérios a serem estipulados pelo órgão competente a ser concluído em até 20 anos. Para a vegetação nativa, também é necessário compensar a reserva legal, tendo como alternativa a compensação. As possibilidades são a aquisição de cota de reserva ambiental, arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação e de domínio público pendente de regularização fundiária. Também cadastramento de outra área equivalente a excedente à reserva legal. E tenho também as condições, que são a inscrição no CAR, ser equivalente à extensão à área da reserva legal a ser compensada, estar localizado no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada, se for
fora do Estado está localizada em áreas identificadas como prioritárias pela União e pelos Estados. No infográfico a seguir, pessoal, é possível conferir as principais informações sobre questões relativas à RL, como as propriedades localizadas na Amazônia Legal, certo? As propriedades localizadas nas demais regiões do país, a constituição da reserva legal, também tem as exceções, ou seja, esse infográfico tem uma demonstração completa sobre as possibilidades de adequação e tudo se refere à reserva legal. Então, pessoal, para a escolha da localização da área de RL, devem ser levados em consideração o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico econômico, ZI, a formação de corredores ecológicos com outras áreas protegidas, áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e áreas de maior fragilidade ambiental. Então, pessoal, eu pergunto a vocês, o que pode na RL? A reserva legal deverá ser conservada pelo proprietário, mas será possível explorá-la economicamente por meio de manejo sustentável, desde que aprovado pelo órgão competente. Este manejo deverá ser realizado de forma a não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa. Também é permitida a coleta de produtos florestais não madeireiros em áreas de reserva legal. No caso de manejo sustentável para fins comerciais, será necessária a autorização do órgão ambiental. Exceções para a composição da RL. Segundo o novo Código Florestal, os imóveis rurais que apresentam vegetação nativa menor do que o exigido em lei para compor a RL, em função do desmatamento realizado em cumprimento com a lei vigente, na época do desmatamento, não serão obrigados a recompor, regenerar e compensar a reserva legal. Veja no próximo slide um infográfico que resume todas estas exceções. Entenda, gente, a regulamentação do novo Código Florestal. O novo Código Florestal já estava valendo desde 22 de maio de 2012. Os programas de regularização ambiental, PRA, e o Cadastro Ambiental Rural, CAR, que são fundamentais para o encaminhamento prático da lei, o PRA e o CAR foram regulamentados a nível federal somente em 5 de maio de 2014, através do Decreto 8.235 de 2014. Como parte do novo Código Florestal, foram criados 2 novos mecanismos que serão a base prática para o cumprimento com a nova legislação. São eles o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, sendo que o CAR é parte integrada do Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Tanto o CAR quanto o PRA foram instituídos pelo Decreto número 7.830, de 17 de outubro de 2012. O CAR pode ser entendido como o primeiro passo no processo de regularização ambiental em relação ao novo Código Florestal. O CAR também é exigência obrigatória para imóveis rurais. A partir de 22 de julho de 2017, 5 anos após a publicação da lei, as instituições financeiras não poderão fornecer crédito agrícola para a propriedade que não estiverem cadastradas no CAR. As informações necessárias para o preenchimento do CAR são identificação do proprietário, posseiro, comprovação da propriedade, a posse, identificação das áreas dentro do imóvel, uso do solo. O PRA será um mecanismo estadual que traçará as diretrizes para a regularização ambiental de imóveis rurais. Os pré-requisitos para o funcionamento do PRA são
o preenchimento do CRA, a assinatura do documento Termo de Compromisso, a apresentação de projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas e a declaração de cota de reserva ambiental, o CRA, quando houver. Além do CRA e do PRA, o novo Código Florestal prevê também outros mecanismos ainda para serem regulamentados, como é o caso do Programa de Apoio e Incentivo Financeiro à Conservação do Meio Ambiente. Principais implicações das mudanças para o setor sucroenergético. Uma das características deste setor que implicará maiores desafios para o cumprimento do Código Florestal é a posse da terra. Grande parte das usinas deste setor apresenta suas áreas produtivas divididas em áreas próprias e área de acionistas. Áreas arrendadas ou parceria normalmente arrendam-se ou estabelecem contratos de parceria apenas para as áreas agricultáveis e áreas de fornecedores. Neste slide, pessoal, apresento um infográfico que apresenta algumas das principais lacunas do setor sucroenergético em relação ao cumprimento ao Código Florestal. Paisagem de atuação de uma usina hipotética, como vocês podem observar. A área própria, como vocês podem observar, tem o fragmento que não cumpre com a porcentagem de reserva legal exigida e também respeita a metragem de APP, mas a área está abandonada. Na área de terceiro, fragmento que não cumpre com a porcentagem de reserva legal exigida e a área de APP com uso agrícola ou atividade pecuária. Orientações práticas para o cumprimento do novo Código Florestal. Primeiro passo, diagnóstico de APP e IRL. O primeiro passo para adequar a propriedade rural ao novo Código Florestal é realizar um diagnóstico do uso e ocupação das áreas de APP e IRL. Este diagnóstico é uma etapa imprescindível na adequação ambiental, uma vez que é a partir dela que se determina aquilo que não precisará de intervenção e o que necessitará ser modificado, para que a mesma esteja de acordo com o que determina o novo Código Florestal. No segundo passo, plano de adequação ao novo Código Florestal. A partir do diagnóstico, será possível elaborar um plano de adequação ao novo Código Florestal, que contemple os seguintes pontos: estratégia de conservação das áreas com vegetação nativa conservada, plano de recuperação de áreas degradadas, nos casos de uso consolidado, definição das práticas de conservação do solo e da água, estratégia de compensação de RL, plano de recuperação de RL, plano de exploração de RL e plano para a criação de CRA, ou servidão ambiental, quando for possível e do interesse do proprietário. Não há como negar a importância das modificações para assegurar a exploração econômica com equilíbrio ambiental, compensando erros cometidos no passado e evitando novos desmatamentos. É muito importante entender que a preservação ambiental é fundamental para manter a produtividade agrícola, tendo em vista sua influência direta, produção e conservação de água, da biodiversidade e do solo, na manutenção de abrigos para agentes polinizadores, dispersores de sementes e inimigos naturais de pragas, entre outros. Deste modo, é possível concluir que algumas alterações foram negativas do ponto de vista ambiental, tais como o conceito de área rural consolidada, a não exigência da recomposição da RL para imóveis com até 4 módulos fiscais, a mudança na medição da APP e o cômputo da APP na RL. Essas alterações reduziram o passivo ambiental de forma considerável, o que pode impactar diretamente a fauna e a flora, e também prejudicar serviços ecossistêmicos, principalmente abastecimento de água. Mas, por outro lado, essas alterações também trouxeram pontos positivos.
A criação dos instrumentos CAR e PRA traz a impressão de que agora a fiscalização vai funcionar e que todos vão estar de acordo com a lei. O aprimoramento do CRA, que permitirá a compensação do déficit de reserva legal, além disso, incentivos econômicos para a prática de medidas sustentáveis e a possibilidade de pagamento por serviços ambientais. Então, pessoal, trago a seguinte notícia, publicada pelo G1 no dia 17 de maio de 2021. A ocupação irregular na Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos de Bolsonaro, diz o Instituto. Áreas são geralmente desmatadas por grileiros que vendem a terra como se não fosse protegida por lei. Questionado, o governo ainda não respondeu sobre o aumento na ocupação irregular. As unidades de conservação federais de proteção integral, que não permitem a interferência humana, registram um aumento de 54% na ocupação irregular. Nas áreas de proteção ambiental, a ocupação irregular cresceu 46% e nas terras indígenas, 31%. Essas terras geralmente são registradas no Cadastro Ambiental Rural, de responsabilidade dos órgãos ambientais de cada estado. Mas é nessa etapa que fica o gargalo. O registro está previsto no Código Florestal, mas tem que ser avaliado pelos órgãos estaduais. Sem recursos ou fiscalização suficiente, esse trabalho está atrasado, o que facilita a vida de grileiros que usam o cadastro como uma espécie de validação. Resultado: o número de terras invadidas e desmatadas só aumenta. O Instituto Socioambiental defende a suspensão e a anulação de todos os registros do Cadastro Ambiental Rural, CAR, localizados em áreas protegidas. E disse Oviedo: esse tipo de ocupação irregular causa degradação ambiental, aumento nos índices de desmatamento e conflitos de terra, uma vez que as populações tradicionais, povos indígenas, que moram nessas áreas acabam sendo impedidos, de forma violenta, muitas vezes, de poder ocupar e desenvolver suas atividades produtivas de forma sustentável. Trago também essa matéria do jornal do G1, que foi publicado no dia 5 de junho de 2021. Queimadas na Amazônia Legal sobem 49% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2020, aponta INPE. Especialistas apontam que o fogo é reflexo direto do aumento do desmatamento. Números alarmantes. Desde 2007, os estados que integram a Amazônia Legal não tinham um maio com tantos focos de incêndio. Em maio de 2021, foram registrados 2.679 focos de fogo na floresta. Em 2020, no mesmo mês, foram 1.798. A média histórica para o mês é de 1.991 focos. E o recorde para maio ocorreu em 2004, quando houve 5.155 pontos. Com base no que foi apresentado, é possível observar o que vem ocorrendo de maneira positiva e negativa no novo Código Florestal. Fica notório a importância de nos mantermos informados sobre o que vem ocorrendo no mesmo. E assim, encerro esse vídeo seminário. Deixarei a seguir o QR Code com o material utilizado para a sua produção. E para também que assim possam complementar o tema abordado.